Estava pensando aqui em a gente fazer assim, toda a conversa que a gente for tendo aqui sobre os episódios bíblicos, a gente pode ficar com uma palavra, né, durante o dia. Bom dia, Tinheiro, bom dia. A gente pode ficar com uma palavra sempre, né, durante o dia para pensar e refletir sobre ela. Então eu vou sempre começar agora os episódios com uma palavra, tá? Porque aí essa palavra vai nortear a nossa reflexão do dia e a gente pode ficar com ela para pensar, né, durante o dia inteiro. De repente vem alguma inspiração pra gente com relação à nossa própria vida, né, em relação a essa palavra. Ontem, quando eu pensei, né, em qual direcionamento dar essa reflexão da gente de hoje, aí me veio, né, eu estava lendo aqui, relendo o versículo em que os versículos, né, em que o Noé sai da arca com a família dele, né, que faz parte aqui do capítulo 8 do Gênesis, especialmente o versículo 15, a partir do versículo 15. E aí eu estava pensando, teve uma palavra que saltou assim, né, na minha cabeça, que foi a do holocausto, né, que o Noé ofereceu ao Senhor quando saiu da arca. E aí é sobre ele que eu queria que a gente refletisse um pouquinho hoje, até porque é muito comum que as pessoas confundam, né, esse sacrifício que aparece muito na Bíblia com a morte de verdade, né? E as pessoas às vezes pensam, poxa, mas será que o Senhor era a favor de que matasse animais e sacrifício a ele, né? Não é uma coisa que pra gente faz muito sentido, né? Aí é sobre isso que a gente vai refletir hoje. O que significa essa morte, né? Esse oferecimento ao Senhor e tal. Porque quando a gente entende direitinho a figuração por trás desse episódio, aí a gente consegue adaptar a nossa vida com muito mais facilidade. Então bora lá, todo mundo pega a Bíblia aí e vamos lá pro versículo 15, capítulo 8 do Gênesis, e a gente continua no Gênesis. Então, o capítulo 8 é aquele, as águas do dilúvio diminuem, só que a gente já leu, né, Noé solta um corvo e depois uma pomba, a gente já leu essa parte do capítulo 8, e agora a gente vai para aquela parte ali que diz, Noé e sua família saem da arca, que é o versículo 15 do capítulo 8 do Gênesis, certo? E aí diz o seguinte, eu vou ler essa parte do versículo 15 até o 22, para a gente refletir sobre esse pedacinho. E diz assim, Noé e sua família saem da arca, né? Esse aqui é o título. Então falou Deus a Noé, dizendo, sai da arca tu e tua mulher, e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. Todo animal que está contigo, de toda carne, de ave e de gado, e de todo réptil que se roja sobre a terra, traze fora contigo, e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé e seus filhos, e sua mulher e as mulheres de seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil e toda ave, tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. E edificou Noé um altar ao Senhor. Aí essa é uma parte bem importante, certo? Que está aqui bem no versículo 20. E edificou Noé um altar ao Senhor. E tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu o holocausto sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro, e disse o Senhor em seu coração, não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice, nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite, não cessarão. Olha só que interessante. Esse versículo 20 é justamente o que eu quero que a gente tome aí como reflexão hoje, né? Seria uma boa para a gente
pensar nesse episódio. Quando ele fala que Noé edifica um altar para o Senhor na hora que ele sai desse período, né, dentro da arca, a gente pode pensar o seguinte: a gente vê que os animais que são oferecidos são dos mais limpos, né, que ele fala, e limpo no sentido de pureza, limpo de pensamento, limpo de coração, né? Então aí tem uma metáfora. E aí a gente pensa o seguinte: toda vez, né, quando a gente vai para a etimologia da palavra, que significa a palavra sacrifício, aí a gente vê que é o seguinte: o que ela significa é sacro, de sagrado, ofício, de tarefa. Então, o que é um sacrifício? É uma tarefa sagrada. Então a gente pode pensar assim: olha, como eu posso oferecer ao Senhor uma tarefa sagrada? O que seria para a gente uma tarefa sagrada? A gente pode oferecer ao Senhor algo. Vejam que ele fala aqui que não vai mais liquidar as pessoas na face da terra. Por que o Senhor diz isso? Porque essas pessoas que ele acabou, né, com elas aí na hora da arca, na verdade ele fala, né, que ele acabou com as pessoas que não eram puras de coração. E aí surge essa aliança para que a gente trabalhe a pureza de coração, né? Então a gente falou na metáfora da arca, o que ela significa, né, o nosso coração. Então ela pode significar isso, né, na leitura, por exemplo, que eu faço, ela significa o nosso coração e a gente escolhe o que é que a gente vai colocar dentro dele. E a gente pode sim escolher algo que é de mais puro. E a gente também pode pensar numa outra coisa. A gente precisa também ter em vista que as escolhas que a gente faz, elas têm o arbítrio, né, associada às escolhas. Está essa coisa do arbítrio. E o arbítrio é aquilo que a gente escolhe fazer. Então, digamos, as intempéries da vida, né? Então, acontecem coisas na nossa vida, muitas vezes, que fogem ao nosso controle. Então, a gente não tem controle sobre a chuva. Então, tá chovendo, eu não tenho controle sobre a chuva, sobre o sol, não tenho controle sobre o trânsito, eu não tenho controle sobre muitas coisas. Mas outras coisas estão inteiramente sob o meu controle. Por exemplo, saio eu de casa e levo uma topada, sei lá, e quebro a sandália. Aí tô indo para trabalho apressada e tal, levo uma topada, quebrei a sandália. Ó, eu tô atrasada, né? Mas eu tenho a escolha de praguejar, de chamar um palavrão ali, de ficar irritada. Eu tenho essa escolha. E tenho a escolha de ficar tranquila, não reagir emocionalmente, voltar em casa e pegar uma outra sandália, certo? Então, o meu arbítrio está onde está a minha escolha. Então, com relação à sandália, isso aí está inteiramente sob a minha direção. Como é que eu vou reagir àquela intempérie, àquela situação ali que está acontecendo do ponto de vista externo, né? Ali no ambiente que eu vivo. Agora, com relação a se está chovendo ou não, realmente não está no meu controle. Então, o que é que a gente precisa pensar toda vez que a gente acorda e vai sair de casa? É que o nosso arbítrio está naquilo que diz respeito particularmente a gente. Então, a emoção com que a gente sai de casa, as palavras que a gente fala quando alguma coisa ruim acontece com a gente de manhã cedo. Muitas vezes uma palavra que a gente fala vai direcionar todo o nosso dia. Ela vai invocar a energia do dia e a gente não percebe. Então, o arbítrio, na hora de inclusive oferecer algo em sacrifício ao Senhor, está sempre naquele campo do que é que eu posso oferecer de melhor. Vejam que o Noé, ele oferece o que há de mais puro. Os animais mais puros e mais limpos são os animais que ele oferece. Então, um sacrifício sempre parte daquilo que pra gente é muito caro. Vocês veem que na Bíblia não é incomum que o filho de alguém seja sacrificado. E será que Deus ia querer que um filho da gente morresse para que ele ficasse feliz? É claro que não, né?
Então, o filho aí na Bíblia, ele é figurativo, é algo pra gente que é tão valoroso que a gente não deixaria de fazer. E às vezes esse valoroso não é porque é bom, não. É porque é algo que já está incorporado à nossa personalidade e a gente não consegue deixar de ser assim. Vamos ver um exemplo aqui. Digamos que a pessoa seja briguenta. Vamos dar esse exemplo aqui, que é o exemplo de algumas personalidades. Então tem pessoas que não conseguem deixar de brigar com o outro, certo? Então, muitas vezes essas pessoas são ativistas, políticos, por quê? Porque elas têm essa personalidade guerreira, né? De estar travando batalha com outra pessoa. Então, digamos que a pessoa tenha isso, que é uma característica que precisa ser sublimada na personalidade. Então, para ela, quando ela começa a entrar em contato com outra pessoa, automaticamente, uma pessoa que discorde dela, esse conflito vai acontecer. Só que para ela é muito difícil controlar esse jeito de ser, é muito difícil. Então, o que é um sacro ofício? É a gente parar, entender que a gente é desse jeito, pegar essa qualidade negativa do nosso ser e oferecer em holocausto, oferecer em sacrifício ao Senhor. Dizer, agora eu vou ficar consciente desse meu defeito, eu não vou mais brigar com as pessoas, eu vou ficar vigilante toda vez que alguém que tiver a visão diferente da minha entrar em contato comigo, e eu não vou brigar com essa pessoa. Eu vou ter um caráter apaziguador, eu vou pacificar a situação. Porque quando a gente pacifica a situação, a gente não gera uma energia de combate. E a energia de combate nunca é a energia correta para a gente levar para o nosso dia. Então, o sacro ofício é um ofício sagrado, difícil para a gente se livrar dele, né? É uma atitude nossa que é nociva para a gente, que nos prejudica. A gente sabe que nos prejudica porque várias pessoas já falaram, mas a gente sempre justifica dizendo, eu não consigo ser diferente. Então, o esforço da gente vai ser tão forte, vai ser tão grande para não fazer mais aquilo, que por isso aquilo é um sacrifício. A gente não associa sacrifício a algo que é muito difícil, só que a gente lê muito isso de forma errada, né? Então, às vezes as pessoas pensam assim, o sacrifício vai ser eu nunca mais cortar o cabelo. O sacrifício vai ser eu nunca mais eu cortar as unhas. Tem gente aí que já entrou pro Guinness Book com a unha maior do mundo, né? De voltas que a unha dá, porque fez um sacrifício, uma promessa, e não corta mais as unhas, ou não corta o cabelo, enfim. Não é isso o que o Senhor pede. O que o Senhor pede é sempre que a gente seja mais puro de coração. É sempre que a gente seja uma pessoa melhor. É isso que está naqueles ensinamentos todos de Jesus. Por isso que é tão difícil. Quando a gente lê os 10 mandamentos, a gente pensa o quê? Mas Jesus era muito bom. Como é que eu vou ser desse jeito? A gente não fala isso, né? Só que essa é a proposta. Não que a gente chegue no nível de Jesus, claro, mas que a gente se aproxime o máximo possível. E essa aproximação, claro que é difícil, e a gente precisa deixar para trás algo do nosso ego, algo do nosso modo de ser, que não é bom. Então sempre está relacionado a isso. Um sacrifício é algo que a gente mata dentro da gente, que não faz bem para os outros, não faz bem para a gente, e a gente sabe disso internamente. Então a pessoa que é combativa, que é briguenta, ela sabe que aquilo ali não é certo. Ela sabe. Mas ela continua fazendo. Eu não consigo ser diferente. Consegue. Tudo que a gente realmente deseja, né? Como é que eu posso dizer assim? Melhorar. Tudo que a gente deseja com todo o coração, a gente sabe que quando a gente pede ao Senhor, pede com honestidade, né? Pede com verdade, Ele vai ajudar a gente a fazer. Agora a gente precisa querer.
Então, o nosso arbítrio está nas nossas escolhas que dizem respeito realmente a mudanças que a gente pode fazer. Então, a gente não pode mexer no destino, nas coisas que já existem, que são como são. Né? Então, aquilo que acontece com a gente muitas vezes, que está associado a uma dor de infância, ou alguma coisa que aconteceu com a gente que a gente não superou, aquilo ali é para tornar a gente mais forte. Por quê? Porque é a nossa dor que conduz a gente para a ação. Caso contrário, a gente vai querer ficar na zona de conforto. Vejam esses filmes aí de super-herói, porque mostra aí a metáfora, a alegoria do que significa a dor na vida de um herói. Então a dor na vida de um herói é o que faz com que ele saia da vida comum e se torne alguém grande que vai ajudar os outros. A gente só ajuda os outros quando a gente é movido por uma grande dor, quando a gente sai da passividade porque alguma coisa de muito ruim geralmente aconteceu com a gente. Então as pessoas que ajudam muita gente na humanidade, elas têm uma dor sempre muito grande. Então é aquilo que na filosofia eles falam, né? O arco dela, né, é muito pesado. Então quanto mais pesado o nosso arco, mais longe a gente vai. Porque a felicidade não impulsiona ninguém a fazer nada. Pensem comigo, quando a gente está feliz, o que é que a gente faz? Só curte o prazer do momento. A gente não chega a fazer nada de útil e de bom para o outro quando a gente está feliz. Infelizmente, o que leva a gente, o que conduz a gente para frente são as nossas dores. Né? Então, que fique essa coisa hoje aqui, que a gente pense, né, hoje, passe o dia pensando no sacrifício que o Noé fez, porque às vezes, né, a gente voltando lá para aquele episódio do Caim e do Abel, que começou as nossas discussões aqui, muitas vezes as pessoas associam, né, o Senhor ter aceitado a oferta do Abel e não ter aceitado do Caim, porque mas o Abel ofereceu carne, e o Caim ofereceu legumes, e aí o Senhor não aceitou os legumes e aceitou a carne. Ora, a carne é algo que é o que a gente está falando aqui, é o sacrifício. É algo que o Abel diz assim, vou matar em mim, é impuro, vou matar. E o que é puro vai ficar. É só uma figuração. Então, a gente pode hoje pensar durante o dia, no que é que a gente pode matar na gente e que é impuro para Deus? Qual o sacro ofício que nós hoje, a partir de hoje, podemos oferecer a Ele? Vamos pensar nisso, passar o dia aí refletindo, né? E aí eu posso até dar uma dica para vocês, né? Eu faço muito isso, eu penso muito dessa forma e tem alguns sacrifícios que eu não consigo, que eu tento também não consigo, mas teve outros que eu já consegui. E um vício, por exemplo, né? A gente sabe que não tem nenhum vício que seja bom, né? Vício sempre é alguma coisa que prejudica a gente ou prejudica os outros de alguma maneira. E quando a gente oferece um vício ao Senhor, é um sacro ofício maravilhoso, porque a gente sempre se torna uma pessoa melhor quando a gente deixa de fazer algo que prejudica a gente e, claro, prejudica o outro por tabela. Então pensem, será que a gente tem um vício que a gente pode oferecer a Deus agora, em 2023? Vamos deixar isso aí como uma reflexão para o dia de hoje. O que a gente vai lançar no altar como holocausto para o Senhor, né? Era isso que eu queria hoje que a gente pensasse. Obrigada por vocês estarem aqui tão cedinho, refletindo aqui com a gente. E amanhã a gente volta. E aí eu vou querer que vocês me digam aqui se vocês conseguiram pensar em algo que vocês podem sacrificar para Deus. E aí a gente coloca aqui nos comentários.
quais são os sacrifícios que a gente pode fazer. Valeu, valeu, Ricardo. Bom dia para vocês.